Todo mundo precisa fazer cocô, mas nem sempre é fácil encontrar um lugar adequado para isso. Agora imagine que você está em uma guerra, cercado de inimigos, tiros e explosões, e sente aquela vontade incontrolável de cagar. O que você faria? Neste vídeo, eu vou te contar como os soldados lidavam com essa situação nos diferentes períodos e contextos históricos. Você vai descobrir como eles se viravam para fazer cocô com um mínimo de privacidade e higiene, e quais eram os riscos de doenças e infecções que eles enfrentavam. Você sabia que os soldados da Grécia Antiga usavam uma esponja embebida em vinagre para se limpar depois de fazerem cocô? E que os soldados medievais faziam cocô dentro das suas armaduras? Fique ligado até o final do vídeo e saiba mais sobre essas e outras curiosidades. Na Grécia Antiga, os soldados costumavam se preparar para a batalha com uma refeição leve, vinho e um sacrifício de um carneiro. Eles formavam uma falange, uma formação de homens armados com escudos e lanças que se alinhavam em fileiras e colunas compactas, formando uma muralha de escudos contra o inimigo. Não há muitas informações sobre como eles faziam cocô durante o combate, mas é provável que eles usassem algum tipo de vasilha ou cavassem buracos no chão, longe dos olhos dos adversários. Além disso, eles deviam evitar defecar perto dos acampamentos ou das fontes de água para prevenir doenças e contaminações. Uma curiosidade interessante é que os soldados gregos usavam uma esponja molhada em vinagre para se limpar depois de fazerem cocô. Eles guardavam essa esponja em um bastão chamado chilospongion, que era usado tanto para a higiene pessoal quanto para a limpeza das armas. Usar essa esponja devia ser uma experiência bem diferente da que estamos acostumados hoje em dia. A esponja era um material natural, macio e absorvente, mas também podia ser áspero e irritante para a pele. O vinagre era um desinfetante e um conservante, mas também podia arder e causar alergias. A esponja podia limpar bem os resíduos, mas também podia deixar alguns pedaços ou fiapos. O cheiro do vinagre podia ser forte e desagradável, mas também podia mascarar outros odores piores. Na Idade Média, a cavalaria era uma das principais formas de guerra. Os cavaleiros usavam armaduras pesadas e montavam cavalos treinados para o combate. Eles também tinham que lidar com as dificuldades de fazer cocô na guerra. Uma das soluções era usar fraldas ou panos por baixo das armaduras que podiam ser trocados periodicamente. Outra opção era simplesmente deixar que os excrementos saíssem pelas aberturas das armaduras, o que podia causar irritações e infecções na pele. Alguns cavaleiros preferiam se aliviar antes ou depois das batalhas, aproveitando os momentos de descanso ou as pausas nas marchas. Uma anedota divertida é que o rei Ricardo I da Inglaterra, conhecido como Coração de Leão, foi capturado pelo duque Leopoldo V da Áustria em 1192, quando voltava da Terceira Cruzada. O motivo da captura foi uma vingança pessoal, pois Ricardo havia jogado o estandarte de Leopoldo na lama durante o cerco de Acre. Segundo a lenda, Leopoldo reconheceu Ricardo pelo seu hábito de urinar em pé, algo incomum entre os cavaleiros da época. Você pode ver essa cena no filme O Leão no Inverno, estrelado por Peter O'Toole e Katharine Hepburn. Na Primeira Guerra Mundial, a guerra de trincheiras foi uma das características mais marcantes do conflito. Os soldados ficavam em longas valas escavadas no solo, sob fogo constante do inimigo. As condições eram precárias e insalubres, com falta de higiene, água potável e comida. Os soldados tinham que fazer cocô nas próprias trincheiras, usando latrinas de madeira ou metal, que eram cavadas no fundo das trincheiras e cobertas com lonas ou tábuas. Muitas vezes, eles não tinham papel higiênico ou água para se limpar, e tinham que conviver com o mau cheiro e as moscas. Além disso, eles corriam o risco de contrair doenças como disenteria, tifo e cólera, que mataram mais soldados do que os próprios combates. Mas não pense que a situação melhorou muito nas guerras seguintes. Na Segunda Guerra Mundial, os soldados tinham que enfrentar novos desafios, como o frio, a neve, o calor, a areia e a selva. Eles também tinham que lidar com a escassez de suprimentos, a falta de comunicação e a pressão psicológica. Os soldados tinham que improvisar com o que tinham à mão, como folhas, jornais, trapos ou até mesmo dinheiro para se limpar depois de fazerem cocô. Eles também tinham que escolher bem o lugar onde se aliviavam, pois podiam ser alvos de atiradores, minas ou armadilhas.
Alguns soldados usavam sacos plásticos ou latas para fazerem cocô dentro dos tanques ou dos aviões. Outros usavam buracos coletivos ou fossas comuns para fazerem cocô junto com os seus companheiros. Na Guerra do Vietnã, os soldados americanos enfrentaram um ambiente hostil e desconhecido, com uma vegetação densa, um clima úmido e uma fauna perigosa. Eles também tinham que lidar com a guerrilha Vietcong, que usava táticas de emboscada e sabotagem. Os soldados americanos tinham que fazer cocô em locais isolados e cobertos, usando papel higiênico ou lenços umedecidos que vinham nos seus kits de sobrevivência. Eles também tinham que tomar cuidado para não deixar rastros ou pistas para o inimigo, como papel sujo ou fezes expostas. Alguns soldados usavam bombas de fumaça ou granadas para criar uma cortina de fumaça e se proteger enquanto faziam cocô. Na Guerra do Golfo, os soldados americanos enfrentaram um ambiente árido e desértico, com temperaturas extremas e tempestades de areia. Eles também tinham que lidar com as armas químicas e biológicas do Iraque, que podiam causar doenças graves e mortais. Os soldados americanos tinham que fazer cocô em sacos plásticos ou em latrinas portáteis, usando papel higiênico ou lenços umedecidos que vinham nos seus kits de sobrevivência. Eles também tinham que usar máscaras e trajes especiais para se proteger das armas químicas e biológicas. Alguns soldados usavam pílulas de carvão ativado para evitar a diarreia causada pelo estresse ou pela comida estragada. Em geral, os soldados tinham que se adaptar às circunstâncias e buscar a forma mais prática e segura possível de se aliviar. Mas você já imaginou como seria se você estivesse no lugar deles? Como você faria cocô na guerra? Deixe a sua opinião nos comentários e participe da discussão. E se você gostou deste vídeo, por favor, clique no botão de gostei e se inscreva no nosso canal. Isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E até a próxima!